Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração, meu irmão, minha irmã, que está me vendo agora nessa pequena gravação. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor que tem me chamado a atenção nesses últimos devocionais que eu tenho feito, em particular para mim mesmo. Está aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 5, onde narra o nascimento de João Batista. Diz assim a palavra do Senhor: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E era ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em tudo ou em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o nome João. Glória a Deus. E terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem toda bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias em resposta, ao que o anjo estava dizendo para ele: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada em idade. E respondendo, o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas boas novas de alegria. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de acontecer, que ao seu tempo hão de cumprir também. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorava no templo do Senhor. Amados irmãos, vamos ler até aqui, depois da sequência eu posso ler novamente na sequência. Amados irmãos, veja a importância de ser servo do Senhor. A Bíblia diz aqui, relata aqui, que Zacarias e a sua esposa Isabel eram tementes a Deus, eram justos, não eram pessoas que podiam se reprovar o comportamento deles. E a Bíblia diz que Isabel e Zacarias oravam ao Senhor. E veja a importância. Quando o anjo apareceu ali perto de Zacarias, do lado direito do lugar onde ele estava,
ele teve grande temor, grande tremor. Por quê? Porque ele pensou que talvez a presença daquele anjo fosse para provocar-lhe a morte, porque talvez fosse encontrado alguma falha, né, na vida de Zacarias, porque para entrar no Santo dos Santos, como normalmente os sacerdotes entravam, eles levavam nas palmas das suas mãos o sangue de um animal, de um cordeiro morto, para que aquele sangue falasse em favor dele, especialmente dele, para depois ele oferecer o sacrifício para que todo aquele povo pudesse se agraciar no perdão de Deus, das bênçãos de Deus. Mas ocorreu, amados, que Zacarias apresentou ao Senhor um medo, não um medo que pudesse ser chamado um medo por estar em pecado. Mas Zacarias, quando ouviu essa palavra, ele não creu, ele duvidou um pouco. Por quê? Porque ele já era avançado em idade, também a sua esposa era avançada em idade. Nós temos na Bíblia alguns exemplos desse tipo. Por exemplo, de Ana, que orava a Deus, Ana, mãe de Samuel, esposa de Eucana, que também orava a Deus pedindo um filho. E o filho veio na ocasião que aprouve a Deus. A Bíblia diz, amados, que é Deus quem abre e é Deus quem fecha a madre. Muitas vezes, nós encontramos no nosso meio do povo cristão pessoas que são estéreis mesmo, elas não conseguem gerar filhos. Não acredito que essas pessoas se deverão desesperar, mas sempre orar ao Senhor, sempre buscar ao Senhor a resposta do Senhor para as suas causas, para os seus problemas, para as suas dificuldades. E nesse caso, irmãos, Zacarias também orava ao Senhor. Mas pela leitura que nós lemos aqui, parece-me que Zacarias já há algum tempo não orava mais. Porque ele viu chegar a sua idade, viu o tempo passar, e ele envelhecer, a sua esposa envelhecer, e as possibilidades mensais da sua esposa, as regras, acredito que periodicamente não desciam mais para a sua esposa. Acreditou então que as oportunidades, ou a oportunidade de Isabel gerar um filho de Zacarias, já tinha se passado. Também Zacarias acreditava que para ele também a idade já havia avançado e a impossibilidade estava evidente, né, na vida dele. Irmãos, mas a Bíblia diz que ele não creu na mensagem do anjo do Senhor. O anjo foi enviado por Deus, porque o filho de Isabel e de Zacarias seria o João Batista, né? o precursor do ministério de Jesus, que está profetizado no Antigo Testamento. Nós sabemos que João Batista haveria de abrir o caminho para que Jesus viesse ao mundo, né? O seu trabalho, o seu exercício de fé como profeta do Senhor, estaria preparando o caminho para que Jesus então iniciasse o seu ministério. Você sabe que João Batista foi quem batizou Jesus no Rio Jordão. Amém? Isso é muito importante. Mas vamos colocar o nosso pensamento na atitude de Zacarias, que duvidou naquele momento. Amados irmãos, nós temos vivido um tempo que estamos necessitando de apresentar a fé no Senhor. A palavra do Senhor diz no capítulo 11 de Hebreus, e versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa, ou é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus,
recompensa aquele que busca o Senhor. A Bíblia diz que Abraão também, ele alcançou o testemunho. Na verdade, Abraão creu no Senhor e aquilo foi-lhe imputado como justiça. Quando Deus imputa, através da fé, algo de bom para uma pessoa, ele está aplicando a sua justiça. Justiça imperiosa de Deus. Deus havia decidido que Isabel haveria de conceber. Né? Zacarias e Isabel haveriam de ter um filho. E essa era a mensagem que Deus estava dando. Olha, nós não temos direito de duvidar de Deus, porque temos que apresentar nossa fé, aleluia. Em nome de Jesus, devemos apresentar nossa fé a todo momento, a todo instante. O Senhor Jesus, certa vez, disse assim, olha, eu asseguro que se vocês tiverem fé, olha só, como semelhante a uma semente de mostarda, não somente, aleluia, você poderá dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e isso lhe será feito. Veja que palavra poderosa de Jesus. A palavra do Senhor diz, porque sem a fé que vocês têm, se a fé que vocês têm é pequena, eu asseguro que vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. E nada será impossível para vocês. Amém? Glória a Deus. Então, essas pequenas palavras, pequenos textos, são fundamentais para a vida cristã. Eu estou falando para você, porque nós estamos vivendo num tempo que é necessário que tenhamos fé. Aleluia. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé ela é ao mesmo tempo microscópica e ao mesmo tempo telescópica. Então, nós podemos ver aquilo que está longe, sabe? Mas nós temos pela fé que existe. Amém? E aquilo que o Senhor disse pela sua palavra haverá de acontecer. Porque se nós não tivermos fé, nós veremos todo o nosso trabalho cristão cair por água abaixo, e por água abaixo, né? Escorrer. Então, Zacarias, ao receber o anjo do Senhor, ele atemorizou-se. Acredito que seria um sentimento de qualquer um de nós, né? Isso. Mas ele não podia duvidar daquela palavra que o anjo havia dito a ele. E você leu comigo que a pena, né, não digo que tenha sido um castigo, mas um sinal para que Zacarias cresça no Senhor e nunca mais duvidasse. E o Senhor disse para ele, o anjo disse para ele, olha, você ficará mudo. Portanto, você não creu naquilo que eu te avisei, naquilo que eu te falei. Você sabe que, às vezes, isso é importante, porque, aliás, isso é de muita importância, porque tem pessoas que estragam a sua própria bênção. Às vezes ela vai num culto na igreja e a palavra da mensagem no culto é de fé, é para que você apresente fé. Mas a pessoa sai da igreja ou sai de onde está sem fé alguma, sem acreditar naquilo que o Senhor disse na sua palavra. Vocês lembram de Tomé? Tomé foi um dos apóstolos do Senhor. Tomé, segundo a Bíblia Sagrada, ele só cria se ele estivesse vendo, ou se ele pudesse pegar, ou colocar a mão naquilo que se dizia. Então, quando os apóstolos disseram, olha, o Senhor esteve aqui, ele nos visitou, ele apareceu no nosso meio aqui, nós conversamos com ele nos animou, nos deu coragem. Tomé disse, eu não acredito, só se eu colocar a mão no seu lado. E Tomé só foi crer
numa outra ocasião, acho que uma semana depois, quando o Senhor reapareceu, estando todos eles juntos, com exceção de Judas, que tinha se suicidado. E aí Tomé disse, ao colocar, o Senhor foi direto para falar com Tomé. Jesus, sabendo da sua incredulidade, foi direto falar com ele, né? Põe a sua mão aqui, Tomé, se você não está crendo, né? Aí Tomé disse assim, Senhor meu e Deus meu. Naquela hora, Tomé, envergonhado, se rendeu, aleluia, a Jesus. Então, muitas vezes, as palavras que nós falamos depois de um culto, depois de uma oração, a palavra que nós falamos depois de recebermos, muitas vezes, uma palavra profética, ela quebra, na verdade, tudo aquilo que foi direcionado por Deus. É a nossa boca. É aquilo que nós falamos, irmãos. É aquilo que nós dizemos. Enquanto nós estivermos só no nosso coração, pensando, sei lá, raciocinando, numa coisa que você acredita que impossivelmente vai acontecer, ainda é aceitável. Mas quando você fala, você verbaliza aquela palavra, você parece-me que se coloca uma trave, um impedimento, uma montanha, sabe, em cima daquilo que você recebeu, ou do alerta de Deus que você deu, né? E aí a coisa não avança, não vai. Porque nós vivemos por fé, amém, irmãos? E não por aquilo que nós vemos. Veja só, nós vemos por fé e não por aquilo que vemos. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, disse essa palavra. O Senhor Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha que palavra bonita. Então, como a história é de Zacarias, eu quero encerrar esse assunto com Zacarias. Passou o tempo, né, irmãos, da geração de João Batista no ventre de Isabel. Quando ele nasceu, irmãos, imagina vocês, a festa familiar, né? A família de Zacarias comparecendo à casa de Zacarias. A família por parte de Isabel, a família por parte de Zacarias. Os dois eram da linhagem de Levi, mas imagina você a festa que foi. E João Batista e Zacarias estavam mudo. Por quê, irmãos? Esse era aquilo que Deus tinha posto para ele, um sinal, a sua mudez. E quando perguntaram para Zacarias, qual será o nome que você dará a essa criança? E aí ele pegou uma plaquinha, um pedacinho de madeira e escreveu o nome João. Aleluia. A partir dali, a voz de Zacarias voltou e ele pôde, então, glorificar a Deus. Amém? Então, a fé, meu amado irmão, ela é algo que traz maravilhosa certeza da presença do Espírito Santo em nossa vida. É aquilo que nos faz permanecer na igreja. É aquilo que nos faz continuar o trabalho do Senhor. Sabe, tem sido muito difícil ultimamente se manter o trabalho do Senhor. Muito difícil, muito custoso. Mas, depois de tudo isso, nós sentimos um prazer, um sentimento muito grande de dever cumprido. Mas não, eu não devo ter fé só porque sou um pastor evangélico, amados irmãos. Não, eu devo ter fé porque todo crente, aleluia, deve ter fé. Todo crente servo do Senhor. Eu estava me lembrando de um outro texto bíblico, quando 4 homens pegaram um paralítico, né, e levaram até onde estava Jesus. Isso está lá no capítulo 9 de Mateus, versículo 2.
E essas pessoas, quando chegaram na casa onde Jesus estava, não conseguiram entrar, porque a multidão era muito grande. Então, o que eles fizeram? Subiram ao telhado, desceram para, tiraram as telhas, desceram um paralítico para diante de Jesus. E qual foi qual foi a alegria daquele paralítico? O Senhor Jesus disse para ele: filho, os teus pecados te são perdoados. Olha só, o maior milagre não foi ele pegar ser curado, pegar a sua cama e sair andando. Não, o maior milagre foi o perdão que aquele homem alcançou. Mas veja o que Jesus disse, que a Bíblia diz: e vendo a fé deles. Então Jesus viu a fé dos 4 homens que transportaram Jesus e do próprio homem que permitiu ser levado ou requereu que fosse levado. E ele então foi curado, sabe, da sua enfermidade que havia travado os seus pés. Talvez aquela enfermidade, né, fora acontecido para ele por causa do pecado que ele tinha cometido. Não sei, mas acredito que, não sei com certeza, mas acredito que tenha sido isso. Porque quando as pessoas também praticam pecado e não confessam a Deus, Deus permite muitas vezes que as pessoas sejam então acometidas de pecados. Meu amado, então, que o Senhor Jesus Cristo possa transmitir melhor ao teu coração isso. Não fique mudo, não seja emudecido por Deus, não atrapalhe o milagre de Deus, não atrapalhe a bênção que o Senhor, aleluia, pode dar para a tua vida, dar para a tua casa, sabe, dar para teu filho, dar para a tua igreja, para os teus amigos, né? O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, também escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, ele escreveu assim: olha, e sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Por que isso? Por que essa palavra? Porque o homem que não tem fé, ele enfraquece. O homem que não tem fé, ele também não tem esperança. Você percebe que as coisas são palavras diferentes, mas elas estão ligadas entre si? A fé e a esperança, né? Elas estão interligadas. No capítulo 13, também de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ao terminar o texto maravilhoso que ele discorre sobre a fé, ele fala assim: agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Amém? Então, o apóstolo Paulo, o Espírito Santo que ele usou, coloca a fé, a esperança e o amor juntos. Palavras diferentes, mas interligadas. Tenha fé. Amém? Aí ele fala que o maior delas é o amor, né? Isso mesmo. Mas a fé é importante. A fé demanda, sabe, uma atividade. A fé demanda uma ação. A fé faz você se movimentar, faz você agir, faz você tomar providência, ou providências para a tua vida. Então, lembre-se do capítulo 7 de Mateus: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, só busca quem tem fé, só pede quem tem fé que vai receber. Não estou falando um pidão, uma pessoa que não quer trabalhar e fica pedindo coisas para as pessoas. Não é isso, não. Eu estou falando na questão de nossa pessoa para com Deus, da minha pessoa para com Deus. Então, o apóstolo se lembrou: sejam, pois, vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios,
capítulo 16 e versículo 13. Bem que está bem colocado para nós. Glória a Deus. Ora, irmãos, imagina você que Zacarias nasceu, a Bíblia diz que Deus ordenou para Zacarias como seria a criação do seu filho João Batista. Ele não beberia vinho, ele não podia lhe raspar a cabeça, porque ele seria um nazireu de Deus, né? E, quer dizer, sobre a cabeça dele não poderia passar navalha. E aquele moço, aquele homem, aquela criança, cresceu no temor do Senhor. A Bíblia diz que João Batista, filho de Zacarias, era um homem humilde. Ele vestia-se de peles de camelo e comia mel silvestre, gafanhotos e mel silvestre. Ele vivia no deserto. E as pessoas iam procurar João Batista para serem batizadas nas águas do Rio Jordão. E lá foi Jesus também. Num dia muito especial, a Bíblia diz que quando Jesus ficou em pé e orou, Jesus orou, viu, irmãos, no dia do seu batismo. Então ouviu-se uma voz do céu que disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Glória a Deus, que o Senhor possa, aleluia, guardar você. Que você possa falar, como falou o apóstolo Paulo a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Não deixe que a tua falta de fé, né, que você pronuncie palavras que venham levar pessoas a não crerem em Jesus Cristo. Cuidado para você não ficar mudo. Cuidado para você não receber um sinal de Deus por causa da sua palavra de dúvida. Na verdade, irmãos, lá para nós, né, para nós pensarmos um pouquinho, eu acredito que Zacarias murmurou um pouquinho assim: eu já sou velho, como pode ser isso? É uma murmuraçãozinha, né? Como pode ser isso? Igual aqueles irmãos, e quando o pastor está pregando lá na frente, ele olha para mim assim: eu não acredito. Mas isso é impossível, eu não acredito não. Sai de perto dele, não fica perto de pessoa que não tem fé. Quando alguém vier sussurrar no teu ouvido uma palavra de falta de fé, sai de perto dele, amém? Fala: irmão, lembra-te de João Batista que ficou mudo. Que Deus os abençoe e vos guarde, amém? Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, apresentar esse amado irmão, essa amada irmã que vai ler, que vai ouvir, Senhor, essa mensagem pelo nosso aplicativo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa estar na vida dele, na vida dela, e a glória do Senhor se manifestar, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus, pois que nós cremos naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem ensinado e naquilo que a tua palavra nos diz. Amém e amém. Que Deus os abençoe e vos guarde em nome de Jesus.